Boa tarde. Nestes dias em que vamos entrando no ambiente celebrativo do Natal, queremos sublinhar o tempo do Advento e as propostas que o vão enriquecendo. É o caso da Fundação Fé e Cooperação, que propõe um itinerário de Advento que iremos conhecer logo após os temas que marcam a atualidade religiosa. Praça Central na cidade de Setúbal, manifestação da Operação 10 milhões de estrelas, para afirmar a necessidade de construir a paz e garantir o pão para todos. São estrelas que se formam com luz de grandes velas. Elas foram preenchendo a Praça de Bocage, em Setúbal, no dia da manifestação pública da Operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Uma campanha da Caritas, a decorrer no tempo que prepara a celebração do Natal, para propor os valores da solidariedade e da fraternidade que esta quadra sugere. Sairmos à praça, às praças das cidades das nossas terras, proclamar estes valores, é um imperativo que presida a ação das Caritas ao longo do ano, mas que toma sentido diferente nesta altura do Natal, porque o Natal aconteceu para que fôssemos mais irmãos, para que os direitos de todos fossem respeitados. Na Diocese de Setúbal, o compromisso solidário de empresas da região permitiu continuar com a doação de estrelas que se foram acendendo na praça. Mas este ano foi a marca interreligiosa que caracterizou a manifestação pública da Operação 10 milhões de estrelas. Aqui em Setúbal temos atraído, digamos, a esta operação, não só pessoas, mas entidades, instituições. Este ano associamos até várias igrejas, várias confissões religiosas que estão aqui na cidade ou noutros lugares da Diocese, para nos associarmos um bocadinho dentro daquele espírito da CIS, não é? Este ano vamos envolver confissões religiosas que já têm trabalhado connosco, com quem temos muito boas relações, e eles também vão fazer parte desta festa grande da paz. E assim aconteceu. Várias confissões religiosas afirmaram publicamente o compromisso pela paz e por garantir pão para todos. Nós queremos um mundo onde toda a gente tenha paz e onde toda a gente viva na justiça. E para isso temos que contribuir para que a paz exista e para que a justiça seja construída. E estes gestos são apenas um pequenino sinal, mas muitos sinais tornar-se-ão uma coisa significativa. Este tipo de celebração lembra a todos que fazer o bem é um mandamento para nós todos, independentemente das nossas fés, das nossas crenças religiosas. Nós temos esta carga, esta responsabilidade pelo nosso próximo. E quando falta o paz e o pão, a nossa vida leva a um caminho muito difícil de seguir. Seja qual for a nossa confissão religiosa, cristã ou não cristã, podemos juntar-nos e ultrapassar as barreiras por valores comuns, e um valor comum é o pão para toda a gente, que todos devem ter, por uma questão de dignidade, de humanidade, e a paz, que é necessária para o bem-estar de todos. É nesta descoberta de diversidade que nós descobrimos que há muitas formas de entender a justiça e a solidariedade, mas há sempre só uma, é fazê-la. Gestos concretos de conquista da paz, que exige justiça e a garantia de pão para todos. Não tenhamos ilusões. Se não mitigarmos a fome, se não dermos o conforto ao estômago, nunca, mesmo por muito camuflada que essa a situação esteja no coração das pessoas, não teremos nesses corações a tranquilidade, a serenidade, porque é impossível tê-la, porque a injustiça nunca pode trazer a paz. É para isso que nós fazemos este grande esforço, é para que haja mais pão, porque sem pão não pode haver paz e não pode haver justiça, e não há pão porque há injustiça. A Operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, convida todos os portugueses a comprar uma vela pelo preço simbólico de €1 para acender na noite de Natal. O valor final recolhido nesta campanha será aplicado em duas causas distintas. 65% reverterão a favor das famílias e pessoas em situação de carência socioeconómica e os outros 35% para o apoio às populações atingidas pela guerra da Síria.
A maestrina Joana Carneiro é este ano a embaixadora da paz nesta campanha. Dia 24 de dezembro, vou fazer este gesto pela paz. Se acredita na paz como Joana Carneiro, acenda uma vela na noite de Natal. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Saiba como participar em caritas.pt. O lugar do báculo e da mitra era nas fábricas e nos bairros abandonados. Foi Dom Manuel Martins que o disse ao ser distinguido pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. O Prémio Ângelo de Almeida Ribeiro, atribuído pela Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, foi atribuído a Dom Manuel Martins. O Bispo Emérito de Setúbal reconheceu que a preocupação pelos direitos humanos é algo que sempre o incomodou. É verdade que se alguma coisa me incomodou durante toda a minha vida foi tudo o que diz respeito à agressão dos direitos humanos. E essa sensibilidade apurou-se, sobretudo quando cheguei a Setúbal e encontrei um clima de insensibilidade quanto à dignidade da pessoa humana e de agressão permanente quanto aos direitos da pessoa humana. E, portanto, Deus fez-me perceber que a minha missão de bispo ali tinha que ser exercida nesta dimensão. Dom Manuel Martins recebeu a distinção durante a sessão comemorativa do 65º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, e sublinhou que a sua missão de bispo tinha de ser exercida nesta dimensão. Compreendi que o báculo e a mitra tinham tanto lugar nessas fábricas, nesses bairros abandonados, nessa gente que tinha fome, como tinha na catedral, ou se calhar até talvez mais, porque aquela provocação, aquele provocador que foi Nosso Senhor tem que ser continuado em nós, na Igreja, e sobretudo aqueles que têm a maior responsabilidade na Igreja, como era o caso. O Prémio Ângelo de Almeida Ribeiro foi instituído pela Ordem dos Advogados para distinguir anualmente as personalidades ou entidades nacionais que mais se tenham destacado na defesa dos direitos dos cidadãos. Para o bastonário cessante da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, o homenageado teve um papel essencial contra a pobreza e na defesa dos direitos humanos. Dom Manuel Martins foi uma voz que se ergueu em Portugal num momento em que era difícil falar, ergueu-se contra a pobreza, contra a miséria e marcou uma época. A sua voz é uma voz que ainda hoje se ouve com respeito e com admiração, porque ele encarna os ideais mais profundos do ser humano, da solidariedade humana. E por isso a Ordem dos Advogados não fica indiferente à ação dessas pessoas, não fica indiferente à grandeza de propósitos e de caráter que certas pessoas evidenciam, independentemente do seu credo, independentemente das ideologias, independentemente de tudo, simplesmente seres humanos que tratam os outros seres humanos como seus irmãos. Dom Manuel Martins notabilizou-se por isso. Na ocasião foi inaugurada uma pequena exposição com documentos do espólio da Ordem dos Advogados, relativos ao advogado e cônsul de Bordeus, e alguns objetos de pertença da Fundação Aristides de Sousa Mendes. Os serviços da Conferência Episcopal Portuguesa estiveram reunidos num encontro de Natal que contou com uma reflexão feita por Dom Manuel Clemente sobre a exortação apostólica do Papa Francisco. Ficamos reduzidos àquilo que diz. Durante todo o ano, vários serviços nacionais asseguram um trabalho de apoio à ação da Igreja Católica em Portugal. São secretariados da Conferência Episcopal Portuguesa que asseguram presença em todos os setores da pastoral. Desde a solidariedade e missão à cultura e à educação, passando pelos meios de comunicação social e por pastorais da liturgia, dos jovens, dos ciganos e das migrações, entre outros.
Muitos são os sacerdotes e leigos que diariamente trabalham nos bastidores para que as propostas definidas pela Conferência Episcopal Portuguesa cheguem a todas as dioceses e paróquias do país. E que sejam muito importantes, porque hoje em dia cada vez mais as coisas passam assim, em rede, como agora se diz, não é? Mas já foi Jesus Cristo que disse que a Igreja era como uma rede lançada ao mar e onde cabiam todos os peixes. Portanto, este trabalhar em rede é qualquer coisa de constitutivo na vida da Igreja e hoje passa também por esta instância que é a Conferência Episcopal e os seus diversos secretariados e serviços. Reunidos em encontro de Natal, os colaboradores da Conferência Episcopal Portuguesa aproveitaram o momento para preparar o ano de 2014, partindo da análise da primeira exortação apostólica do Papa Francisco, intitulada Alegria do Evangelho. Esta exortação apostólica não a podemos resumir facilmente, porque ela é longa e é muito substancial, também muito clara na sua exposição, mas insiste num ponto que é o de nós termos que nos refazer evangelicamente como cristãos e como comunidades cristãs para alimentar a própria esperança do mundo. E ultrapassar uma crise que é muito mais profunda do que o seu aspecto financeiro ou económico, embora esses sejam também muito complexos e gravosos, mas que é uma crise de entendimento do que é que nós somos. Nós não somos indivíduos para o consumo, no sentido mais materialista do termo. Nós somos pessoas que só nos realizamos com as outras pessoas e não podemos estar descansados enquanto os outros também não sejam devidamente reconhecidos como pessoas. Desafios colocados a quem trabalha na Conferência Episcopal Portuguesa, numa celebração e encontro de Natal entre todos os colaboradores. Estes recados têm encontrado relativamente mais eco, para não ser superficialmente. Estes e outros temas estão disponíveis em agência.eclesia.pt. Agora o Advento e o itinerário celebrativo que nos chega pela Fundação Fé e Cooperação. Connosco está Patrícia Fonseca, uma das responsáveis por esta proposta. Olá Patrícia, obrigado por estar no programa Eclésia. Como é que surge na vossa Fundação esta iniciativa de gerar estas propostas de Advento, tendo uma atenção especial aos tempos litúrgicos que a Igreja vive? Esta é uma iniciativa que já tem 4 anos na Fundação e o objetivo é podermos cruzar o trabalho que vamos fazendo todos os dias, que tem muito que ver com as questões do desenvolvimento global, da cooperação com outros povos mais pobres, eventualmente, e o objetivo é poder cruzar este nosso trabalho com o tempo litúrgico que estamos a viver. E então, concretamente, no Advento, procuramos fazer uma proposta de caminho, de itinerário, que possa levar as pessoas a passar por 3 fases. Uma fase de reflexão, outra de oração e outra de ação. Então, na fase de reflexão, aquilo que nós propomos é que cada pessoa que faz este caminho, este itinerário, possa pensar o mundo, possa pensar o seu mundo, o mundo da sua família, do seu país, desta nossa Europa, mas também o mundo global, com todas as disparidades que vamos conhecendo e que vamos sabendo. Numa segunda fase, aquilo que propomos é que as pessoas rezem este mundo, o seu, da sua família, do seu país, mas também o mundo global. E que o rezem com Deus, que falem deste mundo e que entreguem este mundo a Deus e que olhem para o mundo, para a sua vida com os olhos de Deus. E que esta oração, que este falar com Deus as leve e nos leve também a um compromisso, a uma ação que seja transformadora deste nosso mundo pessoal ou global. É uma proposta de reflexão, como referia, sempre fazendo a ponte com aquele que é o campo de ação desta Fundação Fé e Cooperação, que é precisamente uma ligação muito próxima a países em vias de desenvolvimento, aos países de língua portuguesa, de expressão portuguesa, onde estão a decorrer vários projetos de desenvolvimento e, portanto, este itinerário de Advento convida também a uma união com o que se vive nesses países, desafiando, imagino eu, também a pessoa a inteirar-se mais destes projetos da própria Fundação.
Exatamente, sim. Aquilo que nós procuramos é, através de diferentes olhares, este itinerário é feito em cada semana, é uma reflexão de uma pessoa diferente, de leigos e de pessoas consagradas, e aquilo que procuramos é trazer os lugares de perto e os lugares de longe e cruzá-los com diferentes olhares numa mesma reflexão, que é a proposta litúrgica de cada domingo. E, portanto, aquilo que procuramos fazer é precisamente pensar a nossa vida pessoal, mas pensar também noutras vidas que nós não conhecemos, que vivem em lugares muito distantes, e procurar trazê-las para o nosso percurso de advento. Todos nós esperamos neste percurso por este Deus que vai nascer e trazer todas estas diferentes realidades para este tempo. E esta proposta, pretendemos também que esta proposta não seja só de preparação de advento, mas que a possamos também integrar na nossa vida, e que através deste pequeno percurso que dura 4 semanas até ao Natal, possamos a partir daqui pensar, rezar por estas pessoas que não conhecemos e que estão longe. Entendo que há disponibilidade nas pessoas que deparam com esta vossa proposta de fazerem uma preparação de advento numa perspectiva solidária, pensando no outro, aceitando e compreendendo as necessidades que ele tem, e isto no momento em que há tanta necessidade por cá, em que as pessoas são confrontadas com tantas inseguranças. Quando se vive em épocas de algum conforto e estabilidade económica, as pessoas mais facilmente pensam nos que estão longe. Agora, se calhar, é mais difícil. Não sei que experiência vão tendo desta realidade. Vamos tendo precisamente essa experiência, dessa dificuldade de olhar o mundo e de levar as pessoas a sair de si, dos seus problemas, que em Portugal são muitos e que não podemos ignorar. Mas a nossa proposta é precisamente essa, é que olhemos para nós, enquanto pessoas, para a nossa realidade local do nosso país, da nossa Europa, mas que não nos fechemos em nós. E este tempo pode ser uma oportunidade para nos voltarmos para nós próprios, mas também pode ser uma oportunidade para mostrar que noutros sítios outras pessoas vivem ou com os mesmos problemas ou com problemas muito mais graves de falta de acesso a condições básicas de vida que nós aqui em Portugal, felizmente, a maior parte de nós tem assegurada, como o acesso à educação, o acesso à saúde. Nos países onde trabalhamos é muito difícil a maior parte da população ter acesso a estes serviços. E, portanto, para nós este é também um tempo de fazer este caminho com as pessoas, e através também destas propostas de reflexão e de oração que vamos propondo, é este também o objetivo, de fazer-nos olhar para lá daquilo que os nossos olhos conseguem ver ou só veem na televisão, mas que são realidades muito concretas da maior parte das pessoas do planeta. E, portanto, acreditamos que é a nossa missão também alertar para essa situação de outras pessoas que vivem em situações de pobreza extrema e às quais não podemos ser indiferentes. E queremos que as pessoas aqui em Portugal, aqui na Europa, apesar também das nossas dificuldades, que tenhamos nas nossas orações, neste nosso tempo de preparação para o Natal, que tenhamos presente também estas pessoas e que rezemos também por elas. Como é que se pode aceder a este itinerário de advento? Através do nosso site, é muito simples, só está disponível online. O nosso site é www.fecongd.org e aí está na página principal em destaque este percurso. É uma forma muito simples, online, ecológica de aceder e de rezar. Quem já acedeu também de alguma forma a esta proposta e a esta preocupação com os outros e deste esforço de solidariedade são os muitos cooperantes, de voluntários que a Fundação tem colocado em N projetos em vários países. Como é que vocês trabalham esta triagem? Como é que as pessoas chegam junto da Fundação? Pessoas que que reconhecem ter algumas habilitações e capacidades que queiram partilhar. Como é que se faz este percurso? Este percurso até lá. Então, muitas pessoas vêm ao nosso encontro precisamente com este desejo e vontade de trabalharem num país em desenvolvimento como voluntários. E o que nós fazemos nós trabalhamos e fazemos a gestão de uma rede de 60 organizações católicas que enviam voluntários em missões. E aquilo que nós fazemos é, a partir do perfil da pessoa e daquilo que é a sua vontade,
Tentamos fazer o casamento entre a pessoa que nos chega e as organizações que nós conhecemos. E depois é a pessoa que escolhe a organização e que faz um percurso com essa organização, um percurso de 1 ano letivo, que é uma formação, e é também um tempo de formação, mas de discernimento da sua vontade, que às vezes a vontade da pessoa discernida depois pode não resultar numa partida. A maior parte das vezes sim, mas portanto, tem este ano de preparação e ao fim do ano, então, depois vai para a missão, ou por um período curto, 2 ou 3 meses, nas férias de verão, ou então por um período mais longo de 1 ou 2 anos, mas sempre integrado numa organização que normalmente pode ser uma organização ligado a uma congregação religiosa, um grupo de leigos ligados a congregações religiosas, ou grupos missionários paroquiais, grupos missionários diocesanos, grupos de ação social das universidades, enfim, há muitas organizações muito diferentes entre si, mas com um tronco em comum que é o facto de terem uma inspiração cristã e do seu trabalho missionário ter esta inspiração. Essas missões depois têm tempos de duração diferentes? Sim, tem. A maior parte dos voluntários parte por um período curto, porque disponibiliza as suas férias de verão. São jovens universitários que têm esse tempo de férias livre e, em vez de irem para a praia, para qualquer sítio, vão para estes países como voluntários. Depois há um número que é mais pequeno, mas que ainda assim é significativo. O ano passado partiram 50 voluntários por períodos mais longos de 1 ou 2 anos e estão durante 1 ou mais anos com as comunidades. Muito bem, e esta proposta de advento, lançada pela Fundação Fé e Cooperação, pode ser o despoltar de alguma ideia? Pode ser, precisamente, nesta conversa e nesta que vamos fazendo e que propomos nesta conversa com Deus, que se faz através deste percurso, quem sabe se alguém decide partir. Muito bem, muito obrigado por ter estado também. Hoje no programa Eclésia. O contributo da Fundação Fé e Cooperação para uma vivência mais profunda do tempo do Advento, que vai marcando estes dias que antecedem o Natal. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.